Olha o que diz Efésios 3:8 na versão A Mensagem. A minha tarefa é tornar público tudo isso. Contar o que Deus, o Criador de todas as coisas, tem feito nos bastidores. Por meio de gente que segue Jesus como vocês, reunidos na igreja, o extraordinário plano de Deus está se tornando conhecido e comentado até mesmo entre os anjos. Meu Deus. Irmão, eu não sei você, mas a ideia de que os céus estão assistindo o que Deus está fazendo através de nós, isso me consome. A ideia de que os céus estão assistindo a história que você está construindo com a tua família, isso me constrange. Deus está convidando a gente para fazer história, irmão. Tem uma frase do Bill Johnson que ele diz que se fizermos história com Deus, Deus fará história através de nós. Tem uma frase do Costa Neto que eu gosto muito, abrindo um parênteses sobre essa expansão. Ele diz que a igreja não é uma opção de Deus para a história. A igreja é o plano de Deus para a história. A igreja é o plano de Deus para a história. Então eu quero falar um pouco sobre visão, amém? Para a gente viver dias extraordinários, eu preciso fazer escolhas todos os novos dias que se iniciam. Amanhã, segunda-feira, começa uma nova semana e um novo dia. As escolhas que você vai fazer no primeiro dia da sua nova semana vão definir como vai ser a sua nova semana. André, mas e se eu chegar lá e algumas coisas não mudaram? Pois é, se algumas coisas não mudaram, esse não é o problema. A questão é se você mudou. Porque se eu começo a minha semana e a minha empresa continua na mesma crise que eu deixei ela na sexta-feira, a questão não é se a minha empresa ainda está em crise, a questão é se eu agora estou em paz. Ninguém que está em crise consegue mudar um ambiente de crise. Mas é impossível alguém que está em paz se curvar a crise que cerca. Você quer um exemplo prático? Jesus está dormindo em meio à tempestade, a Bíblia diz que ele tinha até um travesseiro. Irmão, Jesus não cochilou, ele se preparou para dormir. Um cara que leva um travesseiro e é onisciente, sabe que vai ter uma tempestade, ele falou, cara, deixa eu ver, no itinerário vai ter uma tempestade no meio do caminho, a gente vai levar tanto tempo, eu vou dormir um pouquinho. Jesus estava preparado para descansar. Aí começa a tempestade, os discípulos estão desesperados. Irmão, o autor e consumador da fé, o verbo encarnado, está dentro do barco e os caras estão com medo de um vento. Começam a chamar Jesus desesperados. Senhor, você não se preocupa que a gente morra? Jesus se levanta, acalma o mar, acalma o vento e ensina um princípio para a gente. O princípio que Jesus está ensinando é que são as realidades do teu interior que vão definir as realidades no teu exterior. A paz, vamos gente, eu quero pregar essa manhã. A paz que se instalou ao redor do barco era a paz que já estava dentro dele. O que ele fez foi só trazer para fora. É por isso que Jesus, ele diz, olha, a água que eu tenho para vocês, ela não só vai saciar vocês, mas vai tornar vocês uma fonte. E do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus está dizendo, o seu interior vai começar a desenhar as estruturas do seu exterior. É por isso que alguém que tem uma mentalidade próspera, vive prosperidade. Provérbios 11:25, generoso prosperará, aquele que dá alívio a outros, alívio receberá. Irmão, olha para mim, deixa eu tocar no ponto sensível da comunidade brasileira na América. Uma das características que a gente mais ouve sobre brasileiros na América é que pessoas passaram por dificuldades quando chegaram e agora querem que quem está chegando passe também. Isso é uma mentalidade escrava. É uma mentalidade medíocre. Então, como eu sofri, eu quero que outros sofram. Pega isso, irmão. Eu conheço histórias de pessoas que trabalharam um mês inteiro sem receber, e os seus amigos falaram, olha, o teu pagamento vai ser o know-how que eu estou te dando. Irmão, isso é uma mentalidade pobre, e se tem alguém aqui que faz isso, me perdoa, mas eu não vou deixar de pregar o que eu creio, para não constranger o teu pecado. Isso é uma mentalidade pobre, e eu vou te provar o porquê. Provérbios diz que o generoso prosperará, e aquele que dá alívio a outros, alívio receberá. O alívio que você deixa de dar é o alívio que você vai deixar de receber quando precisa. Cara, as coisas estão difíceis. Por quê? Porque você podia ajudar e não ajudou. Você podia fazer e não fez. E agora você está esperando que Deus te dê coisas que você não semeou para colher. O generoso prosperará. Uma mente próspera gera prosperidade no entorno. Uma mente livre gera liberdade no entorno. A Bíblia diz que nós não temos a mente do mundo. O mundo não pode
conhecer Jesus, nem entendê-lo, mas nós temos a mente de Cristo, irmão, nós temos uma mente transformada. É por isso que a Bíblia diz, olha, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que aí então possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Jesus está ensinando esse princípio. Uma mente próspera exala prosperidade. Uma mente leve torna tudo leve ao seu redor. Uma mente sarada traz cura ao seu redor. Você não está mais refém das circunstâncias, você molda as circunstâncias. Você não está mais refém das circunstâncias, você molda as circunstâncias. Irmão, vamos ser sinceros, Jesus, se precisasse de uma facilidade para fazer o que fez, ele não teria vindo como bebê. Para começo de história, ele é gerado num ventre virgem, de uma família simples, nasce num lugar emprestado. Ele poderia ter descido pronto, com 30 anos de idade, com vários anjos fazendo a abertura triunfal dele, como foi das Olimpíadas, vários drones sustentando a orla do manto dele, e ele chegando e todo mundo, uau, e um LEDzão atrás escrito King Jesus. Você gostou de imaginar essa entrada? King Jesus. E os discípulos com popô, pá, 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 todo mundo, uau. Aí ele vem flutuando assim e fala, é chegado o reino. Não foi assim. O cara que preparou o caminho para ele, João Batista, se vestia com roupas de couro, comia gafanhoto e mel silvestre, estava no meio do deserto, era a voz que clamava no deserto. Nasceu de um ventre estéril, para anunciar aquele que nasceu de um ventre virgem, num lugar emprestado, que trabalhou com madeira, com trabalhos braçais por anos. Irmão, Deus não poupou o filho do trabalho, vai poupar a gente, vamos ser sinceros. A Bíblia diz que não havia nada nele que nos aproximasse dele. Era um homem de dores, experimentado em trabalhos. Olha o que a palavra de Deus diz, irmão. Ele era um homem, segundo o que a gente chama de castigado. Alguns nordestistas, o pessoal do norte fala castigado. Homem de dores, experimentado em trabalhos. Tinha calo nas mãos, provavelmente tinha bolha nos pés, tinha queimaduras de sol na sua pele. O seu cabelo não era loiro nem alisado, como os renascentistas pintaram alguns séculos atrás, não. O seu cabelo era crespo, cabelos grandes, provavelmente porque não devia ter tanto tempo de cortar. A tour dele durou 3 anos e meio, mas mudou toda a história, ok? Não lançou nenhum grande single, mas mudou a história, dividiu o calendário em 2. Você pode estar na China e seguir o calendário chinês, você só faz business segundo o calendário cristão, antes e depois de Cristo. Você nunca vai ver um container no seu calendário chinês. Ei, você pode ser de qualquer religião, de qualquer região, de qualquer nação, de qualquer lugar. Toda a criação se curvou à chegada de Jesus, antes e depois dele, antes e depois dele. Vamos junto, irmão, eu quero pregar antes e depois dele. André, eu aceitei Jesus semana passada, então o teu calendário mudou semana passada, mas o mundo não parou porque você ainda não se rendeu. O mundo já se rendeu à ideia de que Jesus entrou para a história, e ele mudou a história, e ele refez a história, e ele ainda está fazendo história. Não foi poupado do processo, não foi poupado do trabalho, não foi poupado das dores, não foi poupado da traição. Olha para mim, irmão, tem gente aqui que veio do Brasil, foi traído com alguma expectativa que foi frustrada e ainda não consegue romper emocionalmente porque se sentiu traído. Irmão, Jesus, como o Lê ministrou esses dias, não pediu nem para Judas sair da mesa na última ceia. Jesus, quando é recebido por Judas, fala, com um beijo você trai o filho do homem, mas antes de falar isso, chama ele de amigo. Não foi poupado da traição, mas a traição de Judas não mudou o caráter de Jesus. Não foi poupado do trabalho, mas os trabalhos que ele fez não mudaram quem ele era. Continuava esperando até o pai falar, ready, tá pronto, começa. Foi obediente, vamos ser sinceros. Você acha que com 15 anos de idade Jesus não queria curar alguns enfermos que via pelo meio do caminho? Mas até, cara, pega essa chave, em nome de Jesus. Alguém está comigo aqui essa manhã? Ele teve que esperar Deus falar, pode começar. Quando Maria fala, filho, acabou o vinho, faz um milagre, ele fala, mulher, o que tenho eu contigo não é chegada a minha hora. Por que logo depois ele faz? Eu creio que Deus deve ter falado, filho, vai, começa. Eu acho que hoje é um bom dia para viver em milagres. Começa.
Então pega isso, irmão. Se até Jesus dependeu de uma palavra, cara, isso é muito forte. Se até Jesus dependeu de uma palavra para começar, quem somos nós para começar qualquer coisa sem uma palavra? Se até Jesus precisou de obediência para fazer, quem somos nós para caminhar em desobediência? Você está comigo? Diga amém. Se até Jesus precisou respeitar processos, por que a gente ainda está tentando correr atrás? Atalhos. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!